Thaís. Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero registrar aqui, pode ser a qualquer hora. A gente até já comentou aqui nos bastidores, né? Pode ligar para ela, pode telefonar, pode mandar mensagem, está sempre disposta. Não, é sério, é uma coisa impressionante, porque às vezes você vê determinada figura pública, assim, do município, do estado, eu quero ver a minha agenda. A Thaís, você manda mensagem, cara, ela não, pode marcar. Não, eu vou ver a minha agenda, não, pode marcar. Obrigado, secretária. Eu sempre priorizo, porque vir conversar com a população, seja para esclarecimento, seja para dizer o que a secretaria está fazendo, sempre vai ser prioridade. Se eu tenho, a não ser que já tenha uma viagem marcada que não aconteceu ainda, né? Alguma coisa de agenda fora, mas se não, eu reagendo e a prioridade é aqui onde me chamarem. Exato, eu quero começar pela unidade de pronto atendimento do Santa Terezinha. A gente já comentou, eu e o Rodrigo aqui, junto com o Anderson, eu passo ali em frente e me dá a sensação que não tem ninguém na unidade. Você vê que tem vários carros estacionados, o movimento tem, mas dá a sensação que ninguém sabe, que a unidade está sempre vazia. Eu até comentei com o Rodrigo, não sei se é porque aquela porta de entrada é uma porta muito estreita, é que a gente está acostumado meio com porta de UBS ou porta de hospital, por exemplo, que são portas muito grandes, né? Que, enfim, mas eu quero aproveitar para conversar sobre isso. Então, como é que estamos quantos dias desde que abriu a unidade? Não completamos 2 meses ainda, tá? Não tem próximo. 60 dias. Não. E aí, como é que está o comportamento lá dos atendimentos? O primeiro mês foi um mês de adaptação, de descoberta. O movimento no primeiro mês, apesar de ser bastante, não chegou nem perto do que os últimos dias. Então, ao todo, a gente já atendeu quase 6.000 pessoas, né? 5.810, e somando aí 18.000 atendimentos. Então, realmente é um número, o que a gente atendia no pronto atendimento, ali na clínica, no prédio da policlínica, não chega nem perto, né? E nos últimos dias, assim, estourou o atendimento, teve dia de ter quase 500 pessoas em 24 horas, né? Então, acreditamos aí que o volume para o próximo mês aí seja bem maior do que a gente teve em julho e agosto. Tem alguma situação, por exemplo, de tempo de espera, mais ou menos? Existe um cálculo disso? O atendimento depende muito da hora do dia, né? Então, 15 minutos, meia hora, mas a gente não tem tido, eu fui no PA Santa Terezinha e fiquei 3, 4 horas esperando. Não sei nesse dia que deu 490 pessoas, né? Eu teria que me aprofundar ali. Mas, em média, a gente entra ali no sistema, olha, acompanha, pergunta, né? Para Tatiana e para a Aline, que estão coordenando lá o pronto atendimento. Então, a média de espera tem sido muito boa. Agora, ampliando esse atendimento, essa questão, quantas unidades de saúde agora estão funcionando até às 10 da noite? 4. Como é que tem sido o movimento dessas unidades agora com esse horário estendido? Eu também queria saber o seguinte: quais são os serviços que essas unidades têm no horário estendido? É a mesma coisa que alguém for às 9 horas da manhã vai enquanto até às 10 da noite? Sim, exatamente. Com a diferença que essa nova equipe, que a gente colocou uma equipe mais para cada unidade básica de saúde, credenciada ali, né, pelo Ministério. Essas equipes trabalham de 1h da tarde até às 22 horas. Certo? Então, elas fazem suas agendas da equipe dela, agenda eletiva até às 19 horas, e após as 19 horas elas atendem demanda espontânea para todas as equipes daquela UBS. Então, a UBS tem 4 equipes. Qualquer pessoa moradora, né, daquele bairro que é atendido naquela UBS pode ir depois do horário de trabalho e tem demanda espontânea. Tem demanda espontânea. Agora nós estamos falando isso, foram colocados novos médicos ali, então? Foram. Vai ter sempre médico até esse horário? Sempre médico até esse horário. Havia 64 equipes, 34, né? Aí a gente foi para 63, perdão. E aí, com essas 4 novas equipes, vão para 67. Todas com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Dilei? Não, eu estou aqui porque me passou agora uma situação relacionada ainda àquele caso. Eu não lembro como é que é a expressão que a gente utilizou,
dos atendimentos de determinada UBS, que é de um bairro, por exemplo, o pessoal do São João e a turma do Cedro Alto, digamos assim, aqueles agendamentos que teve reclamação aqui na rádio, você lembra, né, secretária? Sim. Reclamação aqui na rádio e nós continua sendo feito o questionamento, afinal, em relação aos atendimentos de determinada unidade básica de saúde, a pessoa é do bairro São João, mas passa pelo Dom Joaquim, quer ser atendida. Aí deu aquela confusão de que não poderia, enfim. O que foi resolvido em relação a isso? Na verdade, a gente foi ajustando o processo de trabalho, porque essa ampliação começou em fevereiro e março, a gente teve o pico da dengue ali em abril e efetivamente a gente validou o modelo ali a partir de maio. Então, no início, né, inclusive as equipes, elas tiveram, algumas equipes, não todas, um pouco de dificuldade também de adaptação a esse novo modelo. Então, o que a gente sempre orienta? A pessoa daquele bairro, independente da equipe, ela teve uma febre, ela teve um mal-estar a qualquer hora, isso é demanda espontânea de urgência. A qualquer horário do dia, ela pode ser atendida nessa UBS. Não só para isso, como para medicação, para curativo, vacina. Agora, eu quero fazer um agendamento eletivo. Para acompanhamento, para renovação de receita, não é uma emergência. Então, a gente atende com agenda programada e pelo próprio Ministério da Saúde, isso é protocolo, ela tem a sua equipe de referência. Então, como ele tem 4 médicos, 4 enfermeiros, enfim, né, vários técnicos de enfermagem, ela está vinculada a uma daquelas equipes para ter o vínculo. Então, aquele médico, ele acompanha aquela família inteira, aquela região, é ele que vai fazer a visita domiciliar, a renovação da receita, a enfermeira também, o pré-natal, né, a enfermeira também. Então, para agenda programada, né, então, ela vai ter uma equipe vinculada. O que tem acontecido, né, chegou lá na secretaria, determinada pessoa trabalha exatamente no horário daquela equipe vinculada. A gente faz a troca, quanto a isso não tem problema nenhum. Eu quero voltar depois a gente vai voltar para a UBS, a UPA, o Pronto Atendimento do Santa Terezinha, mas eu abri aqui o site da rádio e um caso que inclusive foi um dos motivos da presença aqui da secretária. O caso daquela situação lá do bairro de Águas Claras, né? Isso foi no dia 21, quarta-feira agora de agosto, onde a filha de uma senhora acabou destruindo ali a UBS de Águas Claras, né? Derrubou computador, enfim. A matéria a gente postou no site e mostrou aqui no Rádio Revista também. O que foi apurado por parte da secretária em relação exatamente o que aconteceu? Se não me falha a memória, Rodrigo, me ajuda. Parece que ela foi fazer a cobrança de um exame, né? Isso. De alguma coisa e inclusive nós entrevistamos a moça e parece que não havia mais no sistema, sei lá... E ela foi encaminhada para a policlínica, e a policlínica devolvia para o posto devolvia para a policlínica. Exato, e o registro tinha se perdido. Tinha se perdido o registro, e aí a unidade mandou para a policlínica, não, aqui não tem, volta para a unidade. Isso, ela deu entrevista aqui na rádio, inclusive. O que a secretária conseguiu apurar desse caso? Essas imagens ali, inclusive. O que a secretária conseguiu apurar desse caso e o que foi feito disso aí? Isso é uma situação que nos entristece bastante, né? Primeiro, por falhas de comunicação ou de interpretação que ocorreram. Então, a paciente em questão, ela já estava com seus agendamentos, tanto para consulta em cirurgia quanto para nutrição. Acontece que a consulta com a nutricionista, ela saiu antes da consulta em cirurgia. E ali, né, a cidadã, a pessoa, a filha da paciente, ela entendeu que essa consulta em cirurgia já era cirurgia. Então, ela não estava aceitando que a consulta com a Nutri fosse antes. Enfim, em um determinado momento ela já não estava nem mais escutando as orientações ali. Enfim, ela foi, né, até a policlínica, onde todas essas orientações são na própria UBS. Então, o que a policlínica falou, olha, você vai tratar dessa situação exatamente onde foi dado o seu agendamento, que é na unidade básica de saúde. Então, ela foi para a UBS e eles falaram, não há como mudar, né, como simplesmente passar a consulta nutricionista para antes. Teve um momento que ela
não ouviu mais as orientações, né? Fez ali, depredou, né? Patrimônio público. Eu acho que, independente da situação, nada justifica quando a gente parte para violência, né? Então, teve ali exposição de profissionais, teve ali quebra de um computador que não é dela, é de toda a população, pago aí com impostos, né? Ninguém tem o direito disso. A gente entende toda a situação, a gente conversou na secretaria com os familiares, inclusive os familiares pediram para não haver a quebra de vínculo dessa paciente com a UBS Águas Claras, que seria um direito do profissional quando ele se sente ameaçado, agredido, né? Além do boletim de ocorrência, ele pode pedir, inclusive, a medida protetiva e não atender, né? Então, entendendo que a paciente não tem culpa de nada disso, né? E ali os familiares, o filho, enfim, falando que ela é muito bem atendida na Águas Claras, se manteve o vínculo dessa paciente, foi explicado também ali para os familiares e para a pessoa, ela entendeu que não era cirurgia e sim a consulta em cirurgia. É claro, a gente não sabe, do mesmo jeito que a gente não aceita, né, que um profissional nosso distrate alguém da população, e quando isso chega até a gente investiga, se caber carta de recomendação, PAD, as nossas providências a gente toma quando há isso com a população, do mesmo jeito, né, da população para os profissionais, né? Enfim, mas ela já consultou com nutricionista, inclusive, já foi atendida pela nossa equipe do Melhor em Casa, ela está agora num acompanhamento nutricional ali, né, para ganhar um pouco mais de peso e poder fazer a cirurgia. A nossa entrevista aqui hoje é com a secretária de Saúde, a secretária municipal de saúde de Brusque, a Thaís Rosa. Rodrigo Santos. Eu vou, antes da primeira, vou fazer o questionamento de trás para frente, que eu acho que é mais interessante. É o seguinte, secretária. Eu sei que é uma situação que envolve governo do estado, contratação, mas é onde eu quero achar que a saúde do município tem local, e aí eu quero a tua opinião. A gente tem recebido aqui várias situações, vídeos sobre a questão de um acúmulo, uma fila muito grande, uma questão de atendimento, uma dificuldade, fila na rua, fila no corredor, pessoas que ficam horas no corredor sentado no chão lá no Hospital Imigrantes. É claro, a contratação do Hospital Imigrantes é do governo do estado, que tem ambulância de toda Santa Catarina que chega lá, quem passa lá de manhã cedo vê como é que é o negócio. E a gente falou o seguinte, olha, será que a vigilância sanitária municipal, né, como órgão regulador, enfim, que concede alvará e tudo mais, não poderia observar isso e fazer uma cobrança para que houvesse condições para aquele cidadão, que também tem cidadão de Brusque lá, para que pudesse fazer isso? Eu queria te ouvir sobre isso. A vigilância sanitária municipal pode fazer alguma coisa para cobrar do imigrantes, para ter condições melhores para aqueles pacientes que estão lá esperando? Então, o que acontece? Então, como tu bem colocasse, a gente não tem nenhum contrato com o Hospital Imigrantes, né? Então, diferente, né, da Zambuja, Dom Joaquim, que a gente tem gestão plena, por mais que venha repasse federal, estadual, a gestão é nossa. A gestão do Hospital Imigrantes, ela é do estado, né? Que está numa instância, digamos, acima do município. Então, como ele tem um contrato ali para atendimento de mutirão, quando a gente fala em mutirão, a gente sempre está falando num alto volume de atendimento de cirurgias e procedimentos no mesmo período, né? Quem agenda essa quantidade de paciente é o estado. Né? Então, o estado, ele acaba fazendo esse agendamento e vem pessoas de Chapecó, vem pessoas do estado inteiro para fazer os seus atendimentos ali. Quando houve a situação ali, até que repercutiu na mídia, né? Eu fui questionada sobre, a gente notificou o Hospital Imigrante mesmo, né? Solicitando respostas do que havia ocorrido. Isso foi 14 de agosto que a gente enviou a notificação. Até o momento a gente não teve um retorno deles. A CIR também, né, os secretários ali, enquanto região, também fizeram esse questionamento, né, que provavelmente aí foi para o estado, porque a gente tem sim um papel de, quando chega algo até nós, né, até porque está no nosso território, né, de perguntar. A vigilância que faz a questão...
as vistorias ali é do Estado, até porque ele está sobre competência estadual. Nossa vigilância municipal já fez vistorias ali, até pela questão da oncologia, tanto na Zambuja quanto ali também, porque foi solicitado via Estado. Então, quanto ao suporte para a liberação de alvarás, para a liberação de serviço, é feito em conjunto município e Estado. Tá? Com essa situação a gente solicitou ali, né, as providências. O Comusa também fez vai fazer um questionamento para ver até onde, né, por ser uma questão estadual e o Comusa é municipal, né, até onde que tem aí também as atribuições do Comusa referente a isso, mas a situação é essa. Tá, porque a cobrança que veio aqui, secretária, é aquela questão, né, porque claro, não estamos mais na época de Covid, aglomeração, condições e o entendimento certo. Olha, mas acontece que, teoricamente, a vigilância sanitária aqui, ela dá o alvará, por exemplo, para o hospital funcionar, existe mesmo, né? E que deveria garantir essas condições. Mas então a secretária está dizendo que foi notificado, só não receberam resposta. Eu até conversei informalmente ali com o responsável do hospital. Na ocasião, ele falou que foi uma situação do início da manhã, que todos chegaram ao mesmo tempo até ser direcionado ao seu destino, não sei se, né? Enfim, assim, não, mas mesmo assim eu vou formalizar nessa notificação para perguntar o que houve, né? Enfim, até o momento, oficialmente a gente não teve resposta. Outra situação que aí aliás, são duas situações sobre uma questão envolvendo os agendamentos oftalmológicos, né? Que aí, por exemplo, aqui a gente tem acesso a um documento. Pode botar o documento ali, porque eu já arrisquei o nome, por favor, Anderson. Já mandei ali no nosso grupo, de um agendamento que foi feito, só que no Hospital Imigrantes com um documento da prefeitura. Opa, não, do basquete não. Tá certo. E que aí seria esse agendamento feito, porque é o seguinte, o paciente chegou às 5:30 da manhã, como está aí num documento, e aí sair de lá meio da tarde, depois do almoço, enfim, tudo mais. Só que o que chama atenção é que é um documento que tem o timbre da Secretaria de Saúde de Brusque. Sim. Então, na verdade, o que é? O encaminhamento que vocês fizeram para o Estado? Não, é porque esses pacientes que são atendidos pelo Estado, eles estão na fila do município de todo o estado de Santa Catarina. Certo. Então, tem pacientes nessa fila que também são de Brusque. Quando o Estado, ele libera a agenda pra gente, tem vaga para 4 pacientes de Brusque ali pelo Estado, quando é impresso esses exames, ele retira também na unidade básica de saúde igual. Né? Então, do mesmo jeito quando vai para Blumenau, do mesmo jeito. Então, isso é impresso via secretaria, mas o convênio ali ele é estadual. Fechou sobre esse assunto? Sobre esse assunto, fechou. Mas eu só quero aproveitar a ação. Sobre a oftalmologia. Hoje, até a secretaria divulgou que hoje não tem espera para consulta oftalmológica, mas existem as questões dos procedimentos. Como é que está? Assim, a consulta é para você identificar. Por exemplo, eu soube de um caso do cidadão aqui que levou meses porque ele precisava receber uma injeção de um produto intravítrea. Tá. A fila das consultas oftalmológicas zerou, mas eu quero saber dos procedimentos, como é que tá isso? Então, o nosso mutirão de oftalmologia, a gente tem algumas clínicas e hospitais credenciados. A gente atendeu mais de 6.000 pessoas. Então, assim, qual é a responsabilidade? A parte do município é ofertar essa consulta com o especialista, exames, né? E quando ele precisa fazer algum procedimento cirúrgico, a depender do procedimento, muito dele é estadual, né? Então, só que se a gente não faz a nossa parte, ele não aparece ali para o Estado. Então, com relação às primeiras consultas de oftalmologia, a gente atendeu o quantitativo, estamos ainda atendendo, a espera é quase que imediata, porque a gente deu essa vazão, e o que a gente está acompanhando agora são os retornos. Então, mesmo aqueles pacientes que tiveram a primeira consulta, que fizeram exame, não são cirúrgico, né? Eles seguem acompanhamento para os retornos de segunda consulta. E aqueles que precisam de cirurgia, enfim, já são encaminhados para ter mais celeridade ali, seja pelo Hospital Dom Joaquim, seja, enfim, né? A Zambuja, Estado, então, a depender ali do fluxo, né? O mutirão já encerrou? Ainda segue. Ainda tem consultas disponíveis. Então, nós temos um mutirão que
o estado de Santa Catarina oferece. De cirurgia. Que aí precisou fazer o exame, foi esse caso que o Rodrigo mostrou aí, né? Dessa paciente aqui de Brusque, que aliás gerou toda tanto aqui na Rádio Cidade como em outros órgãos de imprensa aí da cidade, foi ela quem fez a denúncia, vídeo, e depois, enfim, que a secretária já tem conhecimento, que teve acesso. Então nós temos o exame e depois a cirurgia. E aí, o Estado também está bancando as cirurgias ou essa é uma contratação da Prefeitura de Brusque para o caso das pessoas aqui da cidade? Se é pelo imigrantes, ele é estadual, né? Certo. Então ele é custeado aí pelo Estado. Certo. Se é a Zambuja, então tem contrapartida ali tanto federal, né? Tem faturamentos, né? Então, tem o procedimento cirúrgico, tem a depender se é colocada a lente, tem um plus que a gente chama, né? Então, tanto o federal quanto estadual, e às vezes entra também recurso municipal. E aí, como é que faz esse filtro? Assim, essa divisão. Aqui é o município com no caso aí, o Azambuja, que foi contratado pelo município com dinheiro federal aí do SUS. E do Estado, como é que é feito esse filtro? Esse filtro é feito direto aqui com a Prefeitura de Brusque, no caso dos pacientes da cidade de Brusque, ou esse filtro é estadual? Então, os pacientes, eles ficam numa fila, né? Sim. Seja por condição clínica ou pela ordem, pela quantidade de tempo que eles estão na fila. E quando o Estado sinaliza, eu tenho 4 vagas, então vai, né? Os 4 primeiros, é uma fila regulada. E a gente tem uma produção já mensal, né? Que a gente vai tirando da fila daqueles pacientes que são chamados pelos hospitais que têm convênio conosco, né? Então, tem contrapartida federal, tem contrapartida estadual e é seguido esse rito da fila. A regulação que acontece no Estado, tanto no Estado quanto no município, são médicos que regulam essa fila, até para entender da condição clínica ali de cada paciente, né? Se é mais urgente, para criar um ranqueamento, né? Então, é nesse sentido. Perfeito. Quero voltar para a situação da UPA, dos números que foram colocados agora no início da entrevista. Depois, se a secretária puder repetir, por gentileza. Eu lembro que quando a secretária esteve aqui para falar da inauguração, há quase 60 dias atrás, falou-se que a UPA estaria atendendo, mas que num determinado período de tempo alguns ajustes de equipamentos seria necessário, né? Nesses quase 60 dias, já se começou isso? Ainda há coisas a se estabelecer dentro da unidade de pronto atendimento do Santa Terezinha em relação a equipamentos para a continuação desse trabalho? De pronto atendimento para passar para a UPA? Não, desculpa, da nossa UPA do Santa Terezinha. Do nosso pronto atendimento. Então, a gente já chegou mais equipamentos ali, só a nossa sala vermelha, que é a nossa sala de estabilização ali, às vezes parece pouco, 50, 60 mil reais em equipamento tecnológico, mas isso é só essa sala, né? Então, desde os monitores, que são os mesmos que tem em UTI, o desfibrilador automático já tinha ali na inauguração, mesmo assim a gente adquiriu os cardioversores, então cada um custa em média ali 26 mil reais, enfim, então tem todo um aparato para a estabilização desse paciente na sala vermelha, né? E a gente segue aumentando, né? Sempre que a gente consegue ampliar o nosso nível de complexidade ali, mesmo que de recurso próprio, a gente está fazendo isso. A gente tem a intenção desse pronto atendimento de fato virar uma UPA, né? Que aí sim vem recurso federal e aí tem alguns critérios ali, a questão do raio-x, a questão de uma quantidade de metros quadrados, inclusive, maior, né? Então, todo aquele prédio ali, a estrutura está... Os 1.300 metros, eles estão todos prontos, tá? Até eu fui questionada, enfim, num espaço que assim, foi entregue o pronto atendimento e o resto não está pronto. Não, ele está todo pronto. Consultórios, mesas, cadeiras, toda a estrutura está pronta. Em outubro, né? A gente está tramitando aí para ir para o Ministério da Saúde, porque a gente quer pleitear, né, essa unidade de pronto atendimento com raio-x, com mais exames, com mais estrutura para atender ali, para beneficiar a população. Tem alguma pergunta aí, Anderson? Você disse que havia alguma... Sim. Pois não.
Bom dia, secretária, tudo bem? Bom dia. A Simone está perguntando aqui, gostaria de saber por que as agentes de saúde do posto do bairro Nova Brasília não passam mais nas residências já há um bom tempo. Qual que é o nome da ouvinte? É a Simone. Simone, é interessante você encaminhar isso ali para nossa secretaria ou ir até o terceiro andar, né, direto na sala da diretoria de atenção básica. O que pode estar acontecendo? Até já falei isso em outros momentos, né? A gente deveria ter 300 agentes comunitários de saúde, é o nosso teto do município. Quando a gente assumiu, haviam 112. Então, a gente tinha mais área descoberta do que área coberta. Então, o que a gente tem que entender? Se é uma rua que não tem agente de saúde, e é por isso é uma área descoberta, ou se é uma área que tem agente de saúde e ele não estaria passando. Então, isso a gente tem que identificar. A gente chamou bastante agente comunitário de saúde, a gente está atualmente com 150, né? Então a gente foi de 112 para 150, mas ainda assim a gente tem um caminho. Por que não chamam mais os outros 150? A gente depende dos credenciamentos, né, do Ministério de Saúde, a gente vai pedindo e conforme eles vão liberando, a gente vai contratando. Tá certo. Tem outra pergunta aqui. Leodete Urrich, ela diz assim, quando encaminham para a policlínica, vão ao terceiro andar, lá tem alguém que atende tipo ouvidoria, né? Já precisei da policlínica porque o postinho não tinha tempo para atender em minha urgência. Chegando lá, me encaminharam para este local que de imediato tomou providências. Então, que bom, né? Sim, a gente, quando é a unidade básica de saúde, a gente tem toda uma equipe lá na sala da atenção básica, a gente atende essas demandas também. Uma outra pergunta aqui, a Cátia Helena, ela está dizendo o seguinte, bom dia, Dirley, né? E ela está aqui questionando também. Terça-feira fui com a minha mãe ao médico ortopedista, eu não vou falar o nome do doutor aqui por questões de ética, né? Já não foi nada simpático. A consulta foi acontecendo, ele sempre muito áspero, debochado, e ao final da consulta eu perguntei se havia outro ortopedista na rede. Me respondeu ele, tem sim, fique à vontade para procurar outro. Aí ela fala, olha, minha mãe tem 79 anos, não precisava ser atendida dessa forma, aliás, nem ela, nem ninguém, né? Poderia repassar para a secretária? Cátia Oliveira. Kátia, por favor, venha até a secretaria, né? Pode formalizar a ouvidoria, mas venha pessoalmente, porque a gente registra isso, né? De próprio punho, ou registra em ata e verifica o que aconteceu. Se é médico, foi hospital ou foi policlínica? Deixa eu ver. Se é que é médico do município ou médico... Mas independente, como a gente tem contrato, né? Quando chega a ouvidoria, a gente notifica ali os órgãos e até para apurar o que aconteceu. Aqui não fala, né? Mas se ela puder trazer esse detalhe aqui, aí eu posso... O ideal é que ela venha até a secretaria, né? Inclusive, saindo daqui, eu tô indo para a secretaria. Se ela quiser ir lá, eu atendo ela. Então tá bom. Tá aí, o ouvinte tá atento aqui. Ok, então. São esses os questionamentos? Tem mais aqui, né? Se você permitir. Bom. Lógico. Aqui sobre aqui que você respondeu a Simone, né? Ela agradeceu, mas ela falou também assim, elas falaram que não são obrigadas a passar porque tem que ficar atendendo na recepção. Em relação a passar de casa em casa? Tem que ver, porque ela tem uma agente comunitária de saúde só por área. Então, às vezes, ela pode ter falado com a agente de saúde de outra área, ou enfim, é para ela ter uma agente de saúde só, né? Se tiver área coberta. Então, é importante trazer... Ela deve saber, né? O nome da agente comunitária de saúde dela, né? Se ela está vinculada ali com ela. Então, é importante trazer isso pra gente. O Márcio Antunes diz aqui, bom dia, aqui na Limeira Baixa, estou esperando 2 meses para médico e 5 meses para dentista. Na Limeira Baixa? Na Limeira Baixa, segundo o Márcio Antunes aqui. Olha, a gente está com equipe de dentista lá, não está faltando, teria que verificar ali o que aconteceu. Tá, e médico, a gente não tem falta de médico em nenhuma unidade básica de saúde. Na Limeira Baixa, então, são 5. Certo. E aqui também a secretária de saúde deveria avançar em saúde preventiva, tipo investir em academia para todas as idades, de melhor qualidade e resistência. As praças do Jardim Maluche estão no aguardo. As últimas academias adquiridas em frente à Prefeitura e Beira Rio constantemente têm equipamentos quebrados.
Com certeza. É o foco que a gente vai avançar agora, as academias de saúde, né? Enfim, a gente deu prioridade a algumas questões estruturais da própria unidade básica de saúde, que algumas estão bem precarizadas, né? Com reformas que estão acontecendo esse mês. Tem umas 5 BS aí em reforma. Consultório odontológico, a gente terminou em 6 esse mês também, mas também está ali no nosso radar como o próximo item a avançar. Como é que ficou a situação ali da unidade do centro, aqui onde é a sede da secretaria, depois da saída pro pronto atendimento lá de Santa Terezinha? Sim. Hoje a gente está aproveitando aquela estrutura física para o mutirão que a gente começou. Então a gente iniciou aí um mutirão para 14 mil procedimentos e exame, desses 7 mil, né? Mais de 7 mil serão ultrassom, que é toda a nossa fila de ultrassom. E as empresas credenciadas, o credenciamento está aberto, quantas empresas quiserem entrar nesse credenciamento são bem-vindas, elas irão atender na nossa estrutura, né? Então, o ultrassom vai ser realizado ali no térreo mesmo, né? Porque tem espaço físico e são muitos atendimentos por dia, né? Vários, mais do que um médico atendendo ao mesmo tempo, então a gente está usando aquela estrutura ali para o mutirão. Muito bem. Algo mais, Rodrigo? Eu tenho mais uma pergunta. Secretário, o que está sendo feito agora nessa época de inverno quanto à questão de dengue? Mais uma vez, a gente teve verão com muita gente pegando dengue. Eu acho que todo mundo conhece algum parente, algum amigo, algum vizinho que teve dengue. Eu sempre digo que o mais importante agora é na época do inverno. Não tem caso de dengue, mas quando chegar o verão, aí a gente sabe como é que acontece. O que vocês têm feito nessa época, que não tem caso de dengue, mas para logo vai esquentar e eles voltam? A dengue, o sucesso é sempre a prevenção, né? É depender de ter os picos lá na frente. O importante é estar investido em prevenção para depois a gente não estar, né, com toda aquela situação instalada. A gente precisa contratar mais agentes de endemias, né? A gente, para ter uma noção, o Ministério da Saúde, ele custeia apenas 6 agentes de endemia. A gente tem 30... A atuante está 30 porque a gente está com 5, 6 afastados, né? Mas 36. Então, o restante todo pago de recurso próprio, né? E a gente solicitou novamente ao Ministério da Saúde esse agente de endemia porque a gente está sem contrapartida para mais contratações. Diferente do agente de saúde, quando eles credenciam para a gente, eles pagam a metade e a gente a metade. O inverso não acontece, né? Com a gente de endemia, 6 custeado e o resto tudo de recurso próprio.